dia, Vale do São Lourenço, a paz do Senhor a todos vocês que me assistem todos os domingos pela manhã, aqui pela TV Cidade, o programa Voz do Resgate. Este programa ele é da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, a ADNA, que tem ali o seu templo sede na Rua Palmeiras, no bairro Florais do Planalto. E os cultos ali acontecem sempre nas quartas-feiras, às 19h30. No domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a escola bíblica. E domingo à noite, às 19 horas, nós temos o culto com a família. Você querendo participar em um destes cultos conosco, você é bem-vindo. Você, sua família e quem estiver próximo de você pode convidar para juntos nós adorarmos o nosso Deus. O programa Voz do Resgate, ele só tem um propósito. O objetivo do programa Voz do Resgate é levar para você uma palavra que venha de encontro com a sua necessidade. E que você, ao ouvir essa palavra, seja despertado pelo Espírito Santo do Senhor para se voltar mais para Deus e entender que Ele está cuidando de você. Que Ele está olhando para você, esperando que você se volte para Ele, para que Ele então possa te resgatar. Amém? Imagina comigo, se uma pessoa estiver precisando de socorro, por qualquer motivo, em um buraco, sofrer lá um acidente, está preso nas ferragens, mas está lúcido ou lúcida, né? E ele não pede para o socorro e está em um lugar de difícil acesso, até que ele seja encontrado sem que haja da parte dele ou dela um pedido de socorro. Quanto mais tempo demorar para que alguém possa ouvir um sussurro, um grito, um gemido, demora o resgate. Talvez você está em apuro, mas não se voltou ainda para Deus. Deus, usando o profeta Jeremias, ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Então, sem que haja na parte do ser humano esse princípio de buscar Deus, Deus continua estático. Porque Ele espera que nós, mortais, reconheçamos que somos necessitados e que precisamos do seu socorro. Então, o programa Voz do Resgate, ele tem esse propósito. Haverá resgate para a sua vida. Haverá milagre para a sua vida. Haverá intervenção de Deus na sua vida, se você fizer a sua parte, que é clamar a Ele, pedir a Ele, procurar se voltar para Ele. Lá no Apocalipse está escrito, capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, sem que haja em nós esse princípio de abrir-nos para Deus, Ele não vai invadir a nossa privacidade. Sem a nossa permissão, jamais. Amém? Eu vou chamar a vinheta com os patrocinadores e já volto. Oferecimento: Pesque e Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue
3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade. Há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa. Nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro. No trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Amém. Graças a Deus, nós temos também o irmão Luiz Carlos, aqui da TV Cidade. Temos outros irmãos que patrocinam o programa, mas não é necessário citar os seus nomes. O nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e abençoando grandemente a sua família. E se você quiser se tornar um patrocinador do programa, você pode me procurar com qualquer valor. Você pode se tornar patrocinador do programa Voz do Resgate, ok? Nessa manhã, nós vamos ouvir um belíssimo hino. Eu, de vez em quando, passo ele aqui porque eu gosto muito. Pedro Henrique, A Colheita. Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece. Lágrimas regando, você esperando e nada floresce. Mas eu vou te dizer: deixa o tempo correr. Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer. Se você acreditar, essa fase vai passar. Novo dia vai raiar. Não pare de plantar, Deus vai te honrar. Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece. Lágrimas regando, você esperando e nada floresce. Mas eu vou te dizer: acreditar,
passar. Novo dia vai raiar. Não pare de plantar. Deus vai te honrar. Se você acreditar, essa fase vai passar. Novo dia vai raiar. Não pare de plantar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Se você acreditar, essa fase vai passar. Novo dia vai raiar. Glória a Deus. Belíssimo hino, né? Às vezes a gente fica pensando, mas Deus está tardando. Deus tem misericórdia, o Senhor está demorando, já não suporto mais. Até quando, meu Deus? O Senhor vai demorar para me atender? Às vezes a nossa noite é comprida. E às vezes o mês não passa, não é assim? Mas uma coisa é certa: Deus é fiel em tudo aquilo que está registrado na sua palavra. Deus faz com que se cumpra a palavra dele na vida daqueles que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu essa palavra para Marta, irmã do defunto Lázaro, antes de ressuscitar o defunto. Aí ele diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E tem gente que inverte. Tudo eu quero ver, para aí então eu poder crer. Nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos crer para ver o agir de Deus e o manifestar de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E a salvação não é por obras, é por fé. Só que as obras acompanham a fé. E a fé acompanha as obras. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E isso não é fala minha. É o que está escrito na palavra. Vamos ler um texto nesta manhã para nossa reflexão. Porque eu já disse e repito sempre aqui no programa que o alvo do programa Voz do Resgate é levar para você uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, né? Para animar você, para mostrar para você que você não está só. Então o alvo do programa é esse. E nós fazemos aqui sempre alguns comentários num prazo bem restrito, né? Mas o propósito do programa é esse. É para que a gente venha fazer uma reflexão em torno daquilo que Deus faz. Ele fez e Ele faz. E continuará fazendo eternamente cumprir a sua palavra na vida do que crê. Então aquele que não crê, não
Deus não tem compromisso com quem não crê. Nenhum compromisso. Não tem porquê, meu amado. Antes de nós lermos aqui, deixa eu fazer uma reflexão com você. Você pretende, qualquer um de você que está me assistindo, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja velho, não importa. Você pretende, vamos dizer assim, você pretende trabalhar em um grande grupo, em uma empresa internacional ou mesmo nacional. E você vai lá, preenche a ficha de inscrição e passa lá e você foi contratado. A hora que você quebrar a primeira regra, qualquer ela que seja, você vai ser advertido, sim ou não? É claro que sim. Porque dentro daquele grupo, dentro daquela empresa, existe um regime. Você entrou agora, quebrou alguns daquilo que foi estabelecido, você vai ser advertido e talvez punido. Com Deus, você acha que vai ser diferente? Deus estabeleceu, deixou escrito e está aqui. O manual do céu. Quer ir para lá? Tem que seguir o manual. Mas tem religião demais no mundo, graças a Deus. A religião não salva. Quem salva é Jesus. Porque se a religião salvasse, quando Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, já existiam muitas religiões. Ele veio exatamente para mostrar para o mundo da sua época e o mundo futuro, 2000 anos depois eu estou aqui, falando que religião não salva, como Jesus falou nos seus dias. Vamos ler o texto para nós entender melhor? No Evangelho de São João. O Evangelho de São João, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Vamos ler. Olha só o que Jesus disse. Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo hino que nós ouvimos, obrigado por esta leitura. Agora usa, Senhor, a minha vida para, junto com os teus filhos que está fazendo essa audiência conosco, possamos compreender e entender o teu propósito para as nossas vidas. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então nós aqui, diante dessa leitura, nós entendemos que Jesus foi enviado por Deus a este mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Todos, sim. O propósito de Deus é salvar todos. E todos vão ser salvos? Não. Por quê? Porque alguns não creem. Simples. Muito simples. E o Evangelho nada mais é do que isso. Crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então o propósito de Deus é salvar o homem. É tirar a máscara que cega o homem de enxergar o grande amor de Deus. Porque quando o homem entende o sacrifício que foi feito naquela cruz por causa dos nossos pecados, então tem que haver em nós um sentimento de arrependimento, de agradecimento, para que nós alcancemos então o perdão de Deus. Porque sem haver um reconhecimento de que nós é que teríamos que morrer naquela cruz, deveria ter morrido naquela cruz, e se não houver em nós um arrependimento para que nós alcancemos o perdão de Deus, não haverá perdão. Precisamos crer nisso. E o que é arrependimento?
Porque tem pessoas que pensam que está arrependido, mas continua pecando. Ah, mas eu acredito em Deus. Se isso só bastasse, a pessoa expressar que crê em Deus e continua no pecado, não havia necessidade de Jesus ter vindo. Um religioso da época de Jesus, ele era tão religioso e tinha o maior zelo para que os outros não vissem ele indo até Jesus para ter um diálogo com Jesus, que ele foi de noite. E o nome desse religioso é Nicodemos. E ele chega para Jesus e diz: ô mestre, estes sinais que o Senhor faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para me ser salvo? Aí Jesus fala: você tem que nascer de novo. Esse nascer de novo aqui, na cabeça de muitas pessoas, não foi esclarecido como deveria. É você dizer um não ao pecado. E tem uma música aí que diz que todo dia o pecado nos chama. Então a renúncia do pecado não foi há 2000 anos atrás e acabou. Não foi lá no dia que você entregou sua vida para Cristo e acabou, não. A renúncia do pecado é todo dia, é todo momento, é todo instante. Porque em todo momento nós somos tentados. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse assim: resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sem haver essa resistência em nós, seremos presa fáceis. Então, se nós formos escrever o que é pecado, é uma lista infinda. A nossa natureza é pecaminosa. E a Bíblia chega a dizer que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Então, se todos pecaram, eu, você, todos nós pecamos. Mas quando nós entendemos que o sacrifício de Jesus naquela cruz, o seu sangue vertido ali nos purificou de todo o pecado, e nós reconhecemos que ele agora é o nosso Salvador, e nós confessamos isso nas 4 partes do mundo, em qualquer lugar que Deus permitir nós irmos, nós seremos salvos. É isso que o texto diz. Vou repetir o versículo 17 da leitura que nós fizemos. Nós lemos o 15, o 16 e o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação do pecador só está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se você se equivocar e achar que tem salvação em uma outra pessoa, você está redondamente enganado. Porque Deus, no versículo 16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, quem tem para nos dar é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. Antes de morrer, foi esbofeteado, foi cuspido, foi humilhado, chicoteado. Mas ele ressuscitou ao 3º dia e subiu ao céu. E disse para os discípulos, para os seus apóstolos: todo o poder foi-me dado no céu e na terra e debaixo da terra. Todo o poder está nas mãos benditas do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. E está vivo. Ele é Deus. Só Ele pode
perdoar os nossos pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Se você crê assim, você é candidato a ir morar no céu. E se você não crê assim? A vida eterna está estabelecida na palavra de Deus, que aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, esse sim tem a vida eterna. E se você quer ir morar no céu, você precisa crer e confessar isso para quem quer que seja. Aonde você for indagado, aonde você for provocado a sua fé, você deve manifestá-la, que o seu Senhor, o seu Salvador é o Senhor Jesus Cristo, para que seja validado o sacrifício da cruz. Sem que você tenha essa coragem, você é meramente um religioso. O cristão que conheceu, que teve um encontro com Jesus, jamais ele vai negar o Filho de Deus como seu Senhor e seu Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Espírito Santo se revele cada vez mais a você sobre o seu valor e a sua preciosidade aos olhos daquele que te criou. Que Deus te abençoe. Até a próxima, que Deus nos permitir. Vou chamar a vinheta e já volto para nós orarmos juntos. Oferecimento: Pesque Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade. Há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro. No trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Amém? Graças a Deus, nós temos também o nosso irmão Luiz Carlos. Temos outros irmãos também que patrocinam o programa. Não é necessário aqui citar os seus nomes. E se porventura você queira, patrocinar o programa, porque você gosta e acha interessante, o programa está no ar, e você quer fazer uma doação, você me procure, ou então procure o pastor Marcelo, e você estará se tornando um patrocinador do programa.
Ok? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, meu Deus, por este programa que foi apresentado. Agradecemos pela emissora, por aqueles que aqui trabalham. Oramos também, meu Deus, pela a gestão pública aqui da nossa cidade. Oramos também, meu Deus, pelo governo estadual e o governo federal, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Nós profetizamos isso mais uma vez e te agradecemos, papai, na certeza que o Senhor fará, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu oro por todos aqueles meus irmãos que estão do outro lado orando comigo, que o milagre dele aconteça nessa hora, para o louvor e a glória do teu nome, papai. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E até domingo que vem, se o nosso bondoso Deus assim nos permitir.